Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Mais uma noite no PGM Presença de Deus. Um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês. Caso vocês ainda não enjoaram de me ouvir, mas se enjoaram, eu vou continuar falando. Eu fui chamado para isso. Eu vou continuar ministrando. Eu vou continuar tentando viver Jesus. Porque se eu me calar, as pedras falarão. Então eu não quero que as pedras falem. As pedras não falarão com propriedade de Jesus. Amém? Eu gostaria que você pudesse estar juntamente comigo, refletindo acerca da palavra de Deus que foi pregada no domingo, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 27 ao 39, lá onde nós encontramos o diácono Felipe entrando em cena aqui na palavra de Deus. Anteriormente falávamos a respeito de Estevão no último PGM e agora estamos falando a respeito de Felipe. Que Felipe? Felipe, o discípulo de Jesus? Não. Esse Felipe ele era diácono juntamente com Estevão. Um homem da mesma estatura que Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo como Estevão. Como você, irmão. Como você. Não sei qual é a tua situação hoje, mas Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porém, para sermos cheios, é preciso passar pelo processo de esvaziamento. É preciso entender que nós estamos aqui para servir a causa e não a causa nos servir. Estamos aqui para servir ao Rei e não o Rei nos servir. Glória a Deus. Homens que compreendem a essência do chamado, estes tendem a se tornar grandes discípulos. E Felipe se tornou um grande discípulo, um grande homem de Deus. No outro PGM dissemos a respeito, estávamos falando a respeito da igreja, estávamos falando também a respeito dos grandes líderes que surgiram quando o trabalho da igreja cresceu, com a igreja que ia agregando pessoas. Houve uma divisão de trabalho e à frente dos processos dentro da igreja foram levantados homens que foram capacitados pelo Espírito de Deus a conduzir, a tocar a obra de Deus. Sempre Deus usa pessoas. Sempre Deus levantou pessoas para cuidar de pessoas. Sempre Deus tratou de pessoas para que essas pessoas tratadas fossem um formão dele para trabalhar na vida de outras pessoas. E com Felipe não foi diferente. Felipe era um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. Aonde ele ia, milagres aconteciam. Então Deus manifestou a glória dele na vida de Felipe. E Deus ele manifesta a glória dele em quem conhece o nome, em quem conhece Jesus. Não conhecer de uma maneira meramente teológica, mas de quem conhece Deus por receber o Espírito de Deus e por comungar com o Espírito que está na palavra. Lembra? O Espírito que está no mundo faz oposição ao Espírito que está na palavra, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito
espírito de verdade. Então, quando eu começo a ter uma intimidade com Deus, no Espírito de Deus, no Espírito da verdade, que é a palavra de Deus, eu começo a conhecer Deus com conhecimento de causa. O que é conhecimento de causa? Conhecimento de causa é uma expressão que nós costumamos usar bastante em direito, nas outras áreas do conhecimento. Porém, eu creio que conhecimento para nós hoje de causa significa um conhecimento que brota da experiência que eu tenho com o Deus da palavra. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não tiver uma experiência com o Deus da palavra, eu não conheço Deus. Então, conhecimento de causa é um conhecimento profundo que nasce da experiência, que se origina na experiência, se desdobra e abre a nossa compreensão acerca de Deus. Então, Deus usa aqueles que passaram pelo processo, que foram chamados, que foram separados, que foram purificados e que foram santificados, e capacitados para ser o braço de Deus hoje. A igreja é o braço de Deus, ainda que esse braço e essa mão esteja de certa forma encolhida hoje, muito triste, os braços e a mão encolhida. O verdadeiro Deus, a Bíblia fala que a mão dele não é mirrada, a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. No entanto, hoje, como igreja de Deus, sinto dizer, nós somos o braço encolhido de Deus e a mão, não somos a mão estendida, somos uma mão mirrada que se direciona, que se coloca, que se posiciona diante do mundo. Mas vai ser diferente, eu creio, para isso eu oro, para isso eu glorifico ao Senhor que me deu essa missão de pregar, de falar, de viver Jesus. Então, homens que vivem Jesus, homens que conhecem Jesus na intimidade. Sabe o que é intimidade? É você fechar as portas e dobrar o teu joelho em oculto, que lá de cima o teu Pai vai ouvir. Intimidade eu consigo só quando eu experimento a paternidade de Deus. Isso é maravilhoso. Isso me dá conhecimento de causa em relação à causa que eu defendo, o cristão, a causa que diz respeito a todos os homens que estão na face da terra. Salvação diz respeito a toda a criatura, porque Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus não morreu por um grupo de profissionais do culto. Jesus não morreu por uma casta eclesiástica. Jesus morreu por todos. Desde aquele bandido que está condenado a morrer com a injeção letal, até aquela primeira criança que acabou de ser gerada. Então, por isso, a nossa causa diz respeito a todos os homens da face da terra. E a causa do Evangelho, ela tem algo para ser respeitado nela. Nós que a defendemos, nós que buscamos conhecimento de causa em relação a Jesus, em relação ao Espírito de Deus, em relação ao Espírito de verdade, que é o Espírito da palavra, nós precisamos respeitar algumas coisas quando pregamos, quando levamos Jesus às pessoas. Eu preciso respeitar a teleologia da palavra de Deus, eu preciso respeitar a economia da palavra de Deus e eu preciso respeitar a lógica da palavra de Deus. Eu tenho uma teologia de Gênesis a Apocalipse. Então, quando eu conheço Jesus com conhecimento de causa, eu entendo que Jesus transpassa de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho o plano de salvação de Deus centrado em Jesus. A Bíblia toda é cristocêntrica. Então há uma teleologia. O que é uma teleologia? Há um começo e há um fim. Jesus é o alfa e o ômega.
eu posso ver Jesus de Gênesis a Apocalipse se eu estudar a palavra. É essa teleologia que eu preciso respeitar. Quando eu pregar, quando eu for instrumento nas mãos de Deus, eu não posso fugir ao foco. O foco é Jesus. O foco é Jesus. Eu sou um piano de uma só tecla e eu continuo dizendo: o foco é Jesus. Isso é respeitar a teleologia da palavra. Existe uma economia na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu disse tudo praticamente. Tudo que é preciso ser dito está dito nesse único verso. Eu não preciso fazer malabarismos teológicos. Eu não preciso usar de toda a parafernália que está à minha disposição. E eu posso usar. Eu só tenho que tomar cuidado para não fugir da economia da palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, salvação, restauração. As demais coisas são acrescentadas. E eu preciso respeitar essa economia da palavra, a economia da causa. E eu também preciso respeitar a lógica. Se eu compreender a palavra de Deus, compreender a causa que eu defendo, eu tenho ela toda praticamente exposta ali no livro de Isaías. Olha Jesus entrou dentro do templo e disse: essa palavra se cumpriu em mim, eu vim para libertar, eu vim para libertar os cativos, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Isso é a lógica de todo o resto. Todo o resto de compreensões tem que se remeter a esse foco maior. Qual? Jesus é o ungido. A chave de compreensão da Bíblia toda está praticamente no livro de Isaías. A Bíblia é um livro que eu preciso ler do Novo Testamento para trás, porque se eu começar a ler do Velho Testamento para frente, eu não vou compreender, porque a chave hermenêutica está ali em Jesus, para eu compreender melhor a causa que eu defendo. Então eu preciso respeitar a teleologia, eu preciso respeitar a lógica, eu preciso respeitar a economia da palavra, intrínseca à causa que eu defendo. E eu preciso ter conhecimento dessa causa, eu preciso ter conhecimento que brota da minha intimidade com Deus, do meu tempo que eu passo com Deus, da minha vivência que eu passo com Deus. Não tem outro caminho para conhecimento de causa se não for o caminho de experimentar a paternidade e a intimidade. Amém? Que você seja como Felipe e experimente a intimidade com Deus. Que você conheça Jesus com conhecimento de causa, um conhecimento que tem propriedade. Não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento da letra, é um conhecimento do profundo, da intimidade. É isso que muda a gente. Não é por osmose. Osmose é um processo químico onde os elementos apenas se tangem superficialmente. Isso é osmose. Para eu conhecer de fato Jesus, eu preciso entrar em simbiose com Ele. Ele em mim e eu nele. Ele em mim e eu no Espírito. Jesus em mim e eu no Espírito de Deus. Isso é simbiose. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por me dar essa oportunidade de ministrar a palavra para vocês, que você receba de bom grado esta palavra, que você busque a intimidade com Deus, busque conhecimento de causa do Evangelho, porque Deus te levantou
para ser um líder na casa do Senhor. Deus te levantou para ser uma pessoa cheia do Espírito dele, para levar a palavra dele e quando abrir a boca falar com propriedade a respeito da causa sui. Jesus é a causa sui, a causa que não é criada por nenhuma outra causa. Jesus está de Gênesis a Apocalipse na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Que a pessoa que estiver ouvindo hoje esta palavra, que ela receba Jesus no coração dela, na vida dela, se ela ainda não recebeu, e se ela já recebeu, que ela conheça Jesus na intimidade, conheça Jesus com conhecimento de causa, que ela conheça a causa que ela defende. E se ela ainda não defende, que ela seja engajada nesta causa. Pai querido, o Senhor não nos chamou para nos engajarmos, ó Deus, num engajamento ideológico, não é um engajamento político, não é uma militância religiosa, Senhor. O Senhor nos chamou para militar a tua causa, que é a causa de todos os homens que estão sobre a face da terra, porque a tua causa traz salvação, porque a tua causa traz restauração, porque a tua causa traz reconciliação do homem para com Deus, de Deus para com o homem. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.